Boa tarde, estamos aqui hoje para mais uma rubrica Amar com ou Sem Sol das Mau Talks e hoje um tema é um tema algo interessante, talvez com uma pitada de polémico, mas seguramente que necessita de algumas reflexões e por isso eu hoje gostava muito de partilhar aqui convosco, de trocar ideias em relação a ele e o tema é a verdade versus a mentira. É um tema que de alguma forma nos faz, podemos dizer que é transversal a todas as áreas da nossa vida, não é? Portanto, não é algo específico que possa acontecer só numa determinada área da nossa vida. Eu hoje quero dar aqui um enfoque também um pouco mais ao nível do que é a verdade e a mentira nos relacionamentos, obviamente, mas não posso deixar de passar por todo o profundo que existe por trás disso, que está associado muito àquilo que são os nossos princípios, àquilo que são a nossa ética, a nossa integridade, a forma como nós também nos movemos, não é? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Margarida Castro, eu sou analista transpessoal pneuma, sou mediadora familiar e faço mentoria para casais. Estou nesta área do desenvolvimento transpessoal e humano há cerca de 17 anos e é uma área que eu considero, não é questão fascinante, mas sim muito necessária para que nós possamos viver uma vida, diríamos assim, com um alinhamento exterior e interior. Então, a verdade e a mentira neste aspecto também é um tema muito importante. É importante que nós possamos falar sobre estes conceitos, que não são só conceitos, obviamente, mas que possamos, de alguma forma, olhar com um olhar mais atento, mais detalhado sobre como é que nós nos movimentamos na verdade e na mentira, para perceber também em termos das consequências que isso cria à nossa vida, não é? Bom, então vamos se calhar começar aqui por refletir sobre a verdade, não é? Porque costuma-se dizer a verdade é relativa, depende da perspectiva de quem a vê. Eu diria que é um sim e um não, não é? Porque, claro, a questão é, quando existe uma visão objetiva da situação panorâmica, em que a pessoa consegue realmente ter uma visão profunda e diríamos assim, com uma claridade extraordinária, diríamos assim, é possível realmente aceder àquilo que é a verdade sobre as coisas. Existe uma, chamamos assim, a verdade absoluta, não é? E que nós, enquanto seres humanos, se calhar realmente temos uma visão muito limitada enquanto a ela. E existe aquilo que nós podemos chamar às vezes estas verdades relativas, que são as verdades para cada pessoa, não é? E segundo aquela história, não sei se vocês conhecem, uma história que se conta realmente em torno a um elefante, em que colocam-se 4 pessoas com os olhos vendados a tocar o elefante, não sabiam que era um elefante, e a descrever como é que era um elefante para elas. E então a pessoa que toca na orelha diz: o elefante é um animal espalmado, estreito. Quem toca na tromba vai dizer: não, o elefante é um animal algo cilíndrico, tem alguns pelos. Quem toca na barriga diz: não, o elefante é um animal redondo, tem uma forma arredondada, não é? E quem toca na pata, pois, vai ter outra forma e vai descrever com as unhas, com a parte dura das unhas, etc. E isto mostra o quê? Mostra também aqui um pouco, às vezes, como nós vemos as situações, não é? Com, diríamos assim, a simbologia dos olhos fechados tem a ver um pouco com a nossa inconsciência no momento, a nossa ignorância. E quando temos os olhos abertos e podemos ver o animal completo, ainda que não possamos ver por 360 graus, mas conseguimos perceber toda a forma, não é? Então podemos ver as coisas mais como elas são. E o não ter os olhos vendados representa a consciência, a claridade, que contrariamente aos olhos vendados representa um pouco a ignorância ou a inconsciência, não é? Então isto eu quis fazer aqui um pouco esta introdução, porque de alguma maneira esta visão em relação à verdade é importante, porque a verdade é algo que é de alguma maneira um ativador, diríamos assim,
e um desbloqueador muitas vezes de situações. Quando nós às vezes estamos em situações de confusão mental, não sabemos que caminho tomar, que decisão tomar, e vou partilhar aqui um pouco a minha experiência própria neste sentido, ou a minha própria experiência, quando tenho momentos em que na vida ou alguma confusão, não consigo ter claridade em relação a que caminho tomar, e são situações às vezes, por exemplo, que geram algum stress, alguma tensão, ou até às vezes eventualmente alguma angústia, e nós não sabemos bem o que é real, o que é que não é, se existe alguma coisa que não está muito clara e pode nos causar alguma insegurança. A minha experiência que eu posso partilhar convosco é que quando nós pedimos interiormente e invocamos a verdade, para que se manifeste, para que possamos ter claridade, a verdade de alguma forma manifesta-se. É algo que, com autenticidade desde o nosso coração, podemos pedir e ela de alguma forma revela-se, ok? Contrariamente, ou em oposição, a mentira é algo que pode, nos nossos relacionamentos e nós próprios no nosso interior, às vezes podemos atuá-la de uma forma mais consciente ou menos consciente também. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa pode mentir voluntariamente ou pode mentir involuntariamente. A mentira significa, obviamente, não dizer a verdade, ou omitir parte da verdade, ou silenciar a verdade. Há muitas formas, algumas muito dissimuladas, ou dizer verdades parciais distorcidas, enfim, ou dar a entender certas coisas que se calhar não se dizem diretamente, mas na realidade está-se a indiciar algo que não é verdade. Então a mentira é algo muito subreptício, não é? Muito subliminar, muitas das vezes. Às vezes também, nós costumamos dizer, a pessoa mente com todos os dentes que tem na boca, não é? Pronto, às vezes aquelas pessoas que realmente é tão visível a mentira, e é tão intencional que às vezes até é perceptível pela outra parte, não é? Essa é uma das questões que a mentira tem, é que quem mente normalmente, e principalmente de uma forma até mais consciente, pensa ou supõe, parte do princípio que a outra pessoa não é tão consciente, que não é tão esperta, que não vai perceber. Então, de alguma forma, existe uma, digamos assim, às vezes uma má vontade em relação a outra pessoa, não é? Pronto. Às vezes há quem também minta, as chamadas mentiras piedosas, não é? E portanto essas questões são aqui um bocadinho relativas, eu vou deixar um pouquinho mais para o final da nossa conversa. Eu gostava que vocês, se tiverem aqui algum comentário, alguma pergunta, eu gostava muito de que deixem agora enquanto estão a ouvir o direto, ou que deixem depois, está bem? Porque estes temas são muito interessantes e eu trago-os para aqui para que possamos realmente refletir sobre eles, porque na nossa vida estas questões, quando nós não as temos claras e vamos atuando, por exemplo, às vezes a mentira de uma forma involuntária ou inconsciente, ela tem consequências, não é? Pronto, nós às vezes podemos pensar que não, ou não pensamos nisso sequer, mas toda a ação, seja um pensamento, seja uma emoção, seja a ação em si, ela tem consequências na nossa vida. Podem aparecer imediatamente ou podem aparecer mais tarde. Então, é por essa razão que eu trago aqui estes temas às vezes. E na questão, e agora falando aqui um pouco mais, em relação aos relacionamentos, o que é que acontece? Quando nós entramos para um relacionamento, não é? No outro dia eu escutava alguém dizer algo muito interessante, comparando até com a Alice no País das Maravilhas. A Alice, quando entra na toca do coelhinho, atrás do coelho, não é? Ela atira-se com os dois pés, ela atira-se completamente, não é? E essa pessoa mencionava esta situação da Alice como aquela pessoa que se entrega à aventura com os seus 100%, não é? De corpo e alma, como se costuma dizer, com toda a sua energia, apostando tudo aquilo que tem e não olhando para trás. E muitas das vezes nos relacionamentos isso não acontece assim, não é? Pronto, principalmente às vezes quando as pessoas não têm tempo de estabelecer uma amizade e por alguma circunstância começam um namoro e rapidamente
salto a fase de estabelecer a confiança, porque os relacionamentos acabam por ter 3 fases, não é? Uma primeira fase, a fase da corte, do enamoramento, aquela fase da paixão, como se costuma dizer. Depois uma segunda etapa, aí pelos 2, 5 anos mais ou menos, com algumas ressalvas obviamente, da construção da amizade, da confiança, em que nós vamos perceber se aquela pessoa realmente é aquela pessoa que vai estar mesmo lá para nós, em que sentimos uma grande conexão, afinidade, e acabamos por realmente perceber que aquela pessoa é a pessoa com quem nós queremos viver o resto da nossa vida. Então passamos para a terceira etapa, que é o compromisso. Mas às vezes as circunstâncias da vida fazem com que isso às vezes não aconteça e as pessoas saltam da fase de enamoramento ou da corte para o compromisso e não vivem, não constroem a parte da amizade e da confiança. Então o que acontece muitas das vezes é que entram para o relacionamento, mas um bocadinho assim, diríamos a frio, e um bocado com alguma insegurança, sem ter a certeza absoluta, e então ainda se está naquela etapa que deveria ser a etapa de, bom, vamos lá ver se esta pessoa serve para mim ou não, se vai lá estar para mim ou não, e está-se a fazer o compromisso. Então o que acontece é que a pessoa ainda tem dúvidas, mas já está a fazer um compromisso. Então essas dúvidas fazem com que, é como se a pessoa entrasse, digamos assim, com um pé e deixa outro pé fora, não é? Não está com os seus 100%, ou pode estar com 70%, pode estar com 80%, até pode estar com 90%, mas não está com os seus 100%. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que não é que esteja a mentir, mas tem mais possibilidades de viver a mentira no seu compromisso, não é? Enquanto uma pessoa que estabelece a confiança e conhece bem o outro, gradualmente vai deixando de ter problemas em se partilhar, em se dar a conhecer no seu melhor e no seu pior. Então não tem necessidade de esconder nada do outro. E dessa forma a mentira, porque a mentira muitas das vezes surge também por medo, a pensar o que é que o outro vai pensar, etc. Essa mentira não vai estar tão presente nessas relações, não é? Ou às vezes pode ser, nós às vezes pensamos que se calhar são mentiras, lá está também dizemos inofensivas, não é? Eu não sei se existem mentiras inofensivas realmente, porque na realidade o que uma mentira, entre aspas, inofensiva tem, por debaixo ou por detrás, oculta muitas outras emoções, sentimentos, pensamentos, que seria importante olhar para eles, não é? Principalmente num relacionamento. Para vos dar um exemplo, um casal que pode estar junto, imaginem, há 3 anos, não é? Viveu aquela fase de grande paixão, etc. Começa a entrar numa fase mais de se conhecer bastante bem, e está-se a aproximar do momento até do compromisso. E um dos membros do casal, por exemplo, de repente conhece alguém, demora mais tempo a falar com essa pessoa, até foi uma pessoa que chamou a atenção, porque é uma pessoa interessante, a conversa foi muito interessante, etc. E quando a pessoa regressa, volta a estar com o companheiro ou com a companheira, eventualmente pensa, vou-lhe contar, mas depois, se calhar, pode ter pensamentos de, se calhar não vai compreender bem, se calhar vai pensar que eu tenho alguma coisa com esta pessoa e afinal não tenho. Já não vale a pena estar a levantar questões, então vou deixar estar. Aparentemente é com boas intenções, não é? Mas na realidade já se está a criar ali algo que é um segredo, não é? Claro que isso eventualmente mais tarde até pode vir ao de cima, ou porque se encontra a pessoa no meio da rua e de repente, então mas onde é que conhecias aquela pessoa, não é? Mas não só por isso, principalmente pela questão da transparência e de compreender mesmo profundamente quais são as implicações disso. E também, obviamente, já para não dizer que nós devemos aprender a colocar-nos nos sapatos do outro, não é? E perceber, ok, se eu não gostava que me fizesse isso, eu também não vou fazer. Já para não falar nisso. Portanto, aqui a questão é nós percebermos os matizes da mentira, porque não é só ocultar a verdade, não é só esconder algo, não é? Na realidade, nós não estamos a transmitir a verdade e algo que aconteceu, não é? E, portanto, devemos olhar para isso com alguma responsabilidade. Porque, de alguma forma,
e ao longo do tempo, quando começa a acontecer isto nos casais, a mentir é uma coisa também que é um hábito, ok? Torna-se um hábito, principalmente se a pessoa não sofre logo consequências em relação a ela. Não sofre uma vez a consequência, depois acontece outra vez e continua a não dizer para que é que vale a pena. Depois às vezes já começam as coisas até a tomar proporções maiores. E então agora como é que eu vou dizer? Por exemplo, imaginemos que tínhamos encontrado aquela pessoa e voltamos a encontrá-la casualmente e duramos imenso tempo a falar com ela, depois acabamos até por tomar já, se calhar, e combinar e tomar algo com a pessoa, ou almoçar ou jantar. E às tantas já não foi só algo casual, mas já foi algo, diríamos assim, programado, não é? E continuamos a ocultar. Então, o que é que se passa aí, não é? Pronto, houve aqui uma transição, que às vezes as coisas vão lá estar crescendo e esta ocultação faz com que se esteja a esconder um segredo e se esteja a criar aqui de alguma forma uma separação, uma divisão daquilo que é o universo do casal, que deve ser uma, diríamos assim, uma bolha fechada quanto a isso, não é? Um casal a partir de certa altura, principalmente, até em teoria deveria ser desde o princípio, deve estar, diríamos assim, numa bolha de proteção em que nada de fora deva interferir, não é? E quando nós, de alguma maneira, abrimos esse espaço a que outra pessoa entre e crie uma situação de segredo, algo de clandestino, não é? Que está ali a acontecer, é como se nós tivéssemos realmente aberto a porta, tivéssemos de alguma maneira traído esse espaço. Portanto, a traição, que entra aqui, que é um tema que eu também quero falar aqui um pouco, não vem só, às vezes, como nós podemos pensar, às vezes lá está, de algum ato sexual com uma pessoa extra a relação, não é? Pode ser algo emocional, pode ser através do pensamento apenas, pode ser nestas pequenas atitudes de simplesmente não contar, não é? Porque é que não se contou? Porque é que se guardou essa situação? Então, no âmbito dos relacionamentos, o dizer a verdade é muito importante, inclusivamente, por exemplo, até a questão, imaginemos até, porque às vezes acontece, não é? Um relacionamento que já tem alguns anos, até pode ter, imaginemos até bastante tempo, e diríamos assim que até a parte da intimidade não é tão fogosa como era ao princípio, já não há aquela chama, como se costuma dizer, e de repente uma das pessoas até conhece alguém que de repente, só por estar com essa pessoa, de repente sente-se mais viva ou mais viva e mais entusiasmada porque sente-se ouvido ou ouvida, enfim. Lá está, se for ocultar isso, é uma coisa. Outra forma de lidar com a questão, se a pessoa está com os dois pés dentro do relacionamento e quer proteger essa bolha, não é? Esse espaço sagrado do casal, o que pode fazer é muito de chegar e ter uma conversa franca e dizer eu sinto que nós já não nos estamos intimamente a conectar tanto, tão bem, estou a sentir que nos falta aqui algo, e no outro dia encontrei uma pessoa e estive a falar com ela e sinceramente eu não quero idealizar nada com ninguém, porque é contigo que eu quero estar, e portanto o que é que vamos poder fazer em relação a esta situação para podermos reavivar aquilo que nós tínhamos, não é? E desta forma está-se a pôr, lá está, outra pessoa, manter outra pessoa fora da bolha e de alguma forma a usar a transparência, a sinceridade, a claridade, e ao mesmo tempo a dizer é contigo que eu quero estar, não é? E isso faz toda a diferença, porque claro que tem que ser algo que tem que ser dito tem que ser dito com cuidado, com cautela, com muito amor, com carinho e ver bem como dizer, não é? E o momento adequado e a ver até que ponto, às vezes as coisas têm que ser avaliadas, não é? Como e quando há que se falar, mas o importante é que não deixar nada como clandestino, e neste sentido é que é nós pensarmos se de alguma forma a outra pessoa, por exemplo, se soubesse, como é que ela iria se sentir.
Então essa é um barómetro para nós podermos perceber se aquilo que estávamos a fazer poderá produzir algum inconveniente ou não, não é? Eu vou repetir isto porque não sei se ficou a ideia clara. Se eu faço algo e fico na dúvida, não sei se vale a pena dizer, se não vale a pena, se estou a dar importância demais a isto ou não, até que ponto é que realmente isto tem importância para ter que estar a contar. Se nós pensarmos assim, ok, vamos pensar que a outra pessoa, a minha cara metade, se souber desta situação e eu não lhe tiver dito antes, ela ficaria contente ou não ficaria contente, não é? O que é que ela pensaria? Se não ficasse contente, então se calhar é mesmo algo que nós não devemos fazer, não é? Não devemos abrir esse espaço, não devemos, sim, abrir esse espaço. E se o abrimos, por alguma razão, se por acaso já o fizemos, então é importante a transparência e, como eu estava a mencionar, que realmente possamos, diríamos, partilhar com o outro e dizer, mas é contigo que eu quero estar, como é que nós podemos, porque eu não quero que... Não quero que outros pensamentos, a interferência de outras pessoas, não é? E então aqui o que se vai fazendo é que às vezes a verdade, aparentemente nestas situações, pode ser algo que até podemos pensar que se calhar custa a ouvir, mas é algo que fortalece a relação, não é? Então, a verdade, sermos transparentes, às vezes mesmo mostrando, e agora sem ser em aspectos de triângulos amorosos, por exemplo, mas noutras coisas, em coisas simples, sei lá, às vezes em coisas, está-me a ocorrer algum exemplo que até pode parecer algo ridículo, não é? Mas pode acontecer. Se nós sabemos que a nossa cara metade tem uma camisola preferida e eu lavei a camisola e estraguei a camisola com uma cor, então imaginemos que eu sei, se calhar vai ficar tão triste ou tão chateada, não sei o que, vou deitar a camisola fora e fingir que não aconteceu, não é? Pronto, são as tais atrás para as mentiras piedosas, não é? Temos que pensar, ok, o que é que nós estamos a construir com isto? Colocar-nos nos sapatos do outro e pensar, ok, o que é que ele ou ela preferiria, não é? Porque o esconder algo demonstra sempre um tipo, ou quase sempre, um tipo de caráter que não é o melhor, não é? Agora, obviamente, eu penso aqui também que há muitas situações na vida que requerem estas exceções, não é? Está-se-me a ocorrer aqui o filme da lista de Schindler, não é? Que ele, para salvar muitas vidas, muitos judeus, teve que mentir, não é? Falsificar papéis, mentir, para salvar vidas. E, portanto, o que acontece aqui também é que nós estamos aqui neste mundo da dualidade, neste mundo onde a verdade e a mentira coabitam, de alguma forma, e existe a maldade, não é? Existem muitas coisas neste nosso sistema, não é? Que não são positivas e são extremamente destruidoras e às vezes, infelizmente, é necessário recorrer quase à mesma não é bem à mesma linguagem, mas quase à mesma linguagem para poder fazer com que a vida, o amor vença, não é? E fazer-se uso, diríamos assim, neste caso concreto era da mentira, mas temos que entender que era uma mentira contra a mentira, porque também, neste caso concreto que eu estava a mencionar, não é, do filme da lista de Schindler, portanto estaríamos a atuar de alguma forma em prol da vida, não é? E, portanto aqui estaríamos a atuar em prol da verdade. Então temos que ver também muito bem, dependendo das circunstâncias da vida, quando utilizar a verdade da melhor forma, da forma mais construtiva, porque às vezes também é certo que a verdade vem e se nós utilizarmos a verdade, diremos assim, sem ser acompanhada do amor e da compreensão, às vezes a verdade pode ter uma intenção de destruir, mas não é a verdade em si,
é a intenção por detrás daquilo que usa a verdade, ok? Então, às vezes, temos que pensar em todas estas coisas, porque não é só a verdade em si, ou a mentira, mas é também o sujeito que está a fazer uso dela, ou seja, da palavra, não é? E nesse sujeito é que vai também a intenção, é que está o caráter, não é? E então tudo isso são fatores. Trazendo para o cotidiano e para a nossa vida prática, como é que nós podemos atuar no dia a dia? Então eu diria sempre que o convite primeiro é a autoobservação, que nós nos auto-observemos naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos. Porque muitas das vezes nós podemos estar a fazer uma coisa e lá está a sentir outra. Podemos estar a dizer uma coisa a alguém e estar a pensar outra. E essa dicotomia, essa diferença, de alguma forma desalinha-nos a nós. E nós às vezes fazemos isto de uma forma mecânica, natural, instalada, e não nos damos conta. Mas é importante darmos conta que como é que eu estou a falar com outra pessoa e o que é que eu estou a pensar. Porque às vezes, vocês derem-se conta, nós estamos às vezes a falar com alguém, estamos a pensar no discurso que estamos a ter com a pessoa, mas em paralelo a esse pensamento, a esse discurso, ainda temos outro pensamento, que é, se calhar, por exemplo, o estar a olhar, por exemplo, se calhar de alto a baixo para a pessoa e ao mesmo tempo estar a criticar a roupa que ela está a vestir, enquanto estamos a pensar no discurso que estamos a falar com ela, por exemplo. Então, estes pensamentos em paralelo, não é? Fazem com que nós, de alguma maneira, estejamos a mentir e às vezes estamos até, se calhar, entre aspas, a ser cínicos, porque dentro de nós temos determinados pensamentos, mas não estamos a vocalizar e às vezes nem nos damos conta deles, mas eles estão cá. Então aqui o convite é realmente que nós nos auto-observemos e percebamos onde é que estamos a mentir, onde é que estamos a dizer a verdade. E não quer dizer que se estou a pensar mal da pessoa, que eu tenha que ir dizer só porque é verdade. Não, não é isso. Mas então eu tenho que perceber que a maledicência, que pode não ser verbalizada, mas pode estar a acontecer dentro de nós, é algo que é uma construção que não é positiva, portanto é algo que visa só destruir, não é o dizer mal por dizer mal. Então eu devo começar a fazer um trabalho de poder parar esses pensamentos e não realmente os pensar, não é? Porque de alguma maneira, assim como este foi um pequeno exemplo que eu dei, mas nós na realidade temos muitos pensamentos, muitos filmes mentais, muitos sentimentos, muitas emoções que às vezes estão, diríamos assim, preenchidos de ilusões ou de suposições ou de ilusões e são, ao fim e ao cabo, mentiras, não são verdades. Vou-vos dar outro exemplo. E isso até está muito bem descrito pelos 3 filtros de Sócrates. Vê se eu me recordo de todos, mas Sócrates tinha um discípulo que veio ter com ele e que começou a falar de um outro discípulo e começou a dizer mal desse outro discípulo, o que é que ele estava a fazer, mal, etc. E Sócrates o que lhe disse foi: espera, antes de que comeces, diz-me, isso é necessário? Primeira pergunta. É útil? E se é verdade? Eu penso que eram estas 3. O que importa aqui é que, lá está, se não é verdade, se não é útil, e eu agora não me recordo a terceira, mas não faz sentido dizermos, e nós às vezes gastamos muita energia a falar e a dizer coisas que não são nem necessárias, nem úteis, e muitas vezes às vezes estamos a repetir coisas que não sabemos se são verdade. Então, e isso o que vai fazer? Vai fazer com que, por exemplo, se alguém vem ter connosco e começa a dizer mal de uma pessoa, nós tenhamos uma imagem mental dessa pessoa. Quando alguém vem e começa a dizer mal dessa pessoa, nós
a nossa imagem mental dessa pessoa vai-se começando a distorcer e para a próxima vez que nós encontrarmos essa pessoa já não a vamos ver da mesma maneira. Então, trazendo isto para os relacionamentos aqui, por exemplo, eu quando começo a relacionar com alguém, eu vou construindo ao mesmo tempo uma imagem mental dessa pessoa que está presente quando essa pessoa não está. Então, quando eu penso nessa pessoa, vem-me essa imagem mental, não é? Imagine agora uma relação que demora muitos anos, que passa por muitas fases, algumas muito boas, outras muito, muito más. E ao longo desse tempo todo, nós vamos sempre ir movimentando essa imagem mental que nós temos do nosso companheiro ou da nossa companheira, vai-se também alterando ao longo dos anos. E o que acontece muitas das vezes é que nós acabamos por estar dentro do relacionamento a atuar em direção a essa imagem, supondo que a pessoa vai responder de acordo com a imagem que eu tenho ou aquilo que eu acredito que a pessoa vai dizer em função daquilo que da imagem mental que eu tenho dela. E muitas das vezes os anos passaram e eu não percebi o quanto aquela pessoa na realidade já é diferente da imagem mental que eu tenho dela. E por isso às vezes há pessoas e há casais que de repente algo acontece e dão-se conta que afinal estavam casados com uma pessoa completamente diferente, não se tinham dado conta, porque de repente a pessoa faz algo que os choca, não é? Que descoloca, parece que não tinha nada a ver com aquela pessoa. Porquê? Porque nós estávamos relacionados, diremos assim, com a imagem mental que tínhamos da pessoa e não com a pessoa em si. Então, um exercício muito importante de ir fazendo, além da autoobservação, não é? Sobre nós próprios, nossos pensamentos, isso é que é importante, é também olhar para o outro várias vezes, como se fosse pela primeira vez. Não tomarmos como garantido que já sabemos como é que a pessoa é, que já a conhecemos profundamente. Não. Nós podemos demorar uma vida inteira para ir conhecendo uma pessoa, assim como também podemos demorar uma vida inteira para nos conhecermos a nós próprios. Porque se nós não nos conhecemos a nós próprios, então como é que nós podemos dizer que já conhecemos a outra pessoa, não é? Porque na realidade nós não nos conhecemos em relação a nós próprios. Podemos conhecer partes de nós, alguns aspectos da nossa personalidade, mas não nos conhecemos profundamente. E daí que a minha abordagem sempre remete para esta parte do autoconhecimento que é muito importante, seja na questão dos relacionamentos, seja comigo própria, seja no trabalho, na família, com os amigos, na sociedade. Se nós não trabalhamos sobre nós próprios, não olhamos para dentro, é difícil fazermos alinhar o exterior com o interior, não é? Então, claro, e aí conhecemos a nossa própria verdade, não é? Conhecemos na realidade quem é que nós somos, de onde é que viemos, o que é que estamos aqui a fazer, para onde é que vamos, qual é o propósito da nossa existência. Essas são aquelas verdades que os antigos filósofos sempre procuravam, não é? E que nós quase nos deixamos de questionar. E às vezes estamos tão insatisfeitas ou tão insatisfeitos na vida porque não nos questionamos não nos colocamos estas perguntas, não procuramos as respostas e vamos nos deixando arrastar por este mar, por este rio, esta correnteza do sistema da vida, da velocidade que a vida toma, que parece que nos traga, não é? Nos absorve, nos come. Então nós temos que respirar e olhar para dentro e perceber dentro de nós quais são as nossas verdades, quais são as nossas mentiras, para podermos, claro, ser o mais autênticos possíveis connosco próprios e com os outros, porque, claro, isso é-nos devolvido também, não é? Então hoje era um pouco aquilo que eu queria partilhar convosco, falarmos sobre a verdade, sobre a mentira e considerar, eu deixo aqui esta última reflexão novamente, considerem que a verdade é como uma entidade, como uma energia que tem, eu diria assim, até um espírito quase próprio, que quando a invocamos ela manifesta-se. E então ajuda-nos a olhar para nós, para a nossa própria verdade e para podermos caminhar na vida de acordo com ela.
Tem o meu site que vai passar aqui em baixo, www.margaridacastro.com. Podem me escrever para margarida@margaridacastro.com e podem me encontrar nas redes sociais em @margaridacastromentoria. Até para a semana, um beijinho muito grande, fiquem bem, Namastê.